Começa agora uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Miguel. O teu bom é o novo Presidente da República. Sim, obviamente, é António José Seguro. Só podia. As primeiras sondagens em que entrou davam-lhe 4,7% dos votos. 4,7%. Acabou com 66,8%. O anterior recorde numa eleição presidencial era de Mário Soares em 1991, 3.459.521 votos. Seguro conseguiu ontem 3.482.473 votos, ganhou para lá de qualquer dúvida. Há, porém, um ponto de fragilidade para o novo Presidente da República. O próprio António José Seguro reconheceu no seu discurso de ontem à noite, e eu vou citá-lo: a maioria que me elegeu extingue-se esta noite. Isso é verdade, mas há mais do que isso, porque, enfim, veremos agora os estudos pós-eleitorais, mas, enfim, cerca de metade dos eleitores que o novo Presidente recebeu são do centro-direita, ou seja, são eleitores que vêm de fora do hemisfério político de origem dele, e são eleitores que colocaram o seu voto na urna com o objetivo não de o eleger, mas de afastar o adversário. Isto é, são eleitores que já a partir de hoje olharão para Seguro de forma mais ou menos distante. E se o novo Presidente quiser ser realista, deve lembrar-se disso todos os dias. Deve lembrar-se que, enfim, tem aqui um terreno com alguma fragilidade. Sim, deve lembrar-se disso todos os dias, sem ser condicionado por isso todos os dias, não é? Um equilíbrio difícil. Sim, quer dizer, aqui o único ponto é não se convencer de que isto é a esquerda. Sim, claro. Se ele achar que a esquerda, nas eleições presidenciais, decidiu juntar-se para escolher um presidente que seja o contraponto, que seja o ovo num outro cesto, um outro ovo num segundo cesto, se convencer disso, enfim, claro, pode haver algumas dificuldades. Até porque uma boa parte da esquerda diz que ele é de direita, portanto... Já nem estou a entrar aí, Paulo. Eu já nem estou a entrar na psicanálise da esquerda porque temos pouco tempo. Se fôssemos a entrar por aí, se não fossem 8h25 da manhã, enfim, ainda poderíamos entrar nisso. Vamos em frente então. Quem é o teu mau de hoje? Por falar em psicanálise da esquerda, afinal eu tinha aqui um bocadinho de tempo para isto. Afinal, então, eu não podia deixar de me lembrar, como bom cristão, de António Costa. Há menos de 2 anos o país era dele, tinha uma maioria absoluta, governava sem oposição que se visse e tinha um Presidente da República submetido às suas vontades, e agora viu o seu maior inimigo de sempre, nunca se esqueçam a frase de Churchill, não é? Quando lhe perguntaram quem é que sentava do outro lado dos conservadores, ele disse: ali são os nossos adversários, os nossos inimigos estão aqui deste lado. É o maior inimigo de sempre. António José Seguro é o maior inimigo de sempre de António Costa, e venceu agora as presidenciais de forma incontestável, e com isso terá a hipótese de condicionar o futuro do PS nos próximos 5 anos, eventualmente nos próximos 10 anos, enfim, veremos. Mas nos próximos 5 anos seguramente o PS será aquilo que António José Seguro quiser. Claro que António Costa está lá longe, em Bruxelas, ocupado a fazer de conta que está a salvar a Europa e o mundo, mas ele sabe que nós sabemos, que ele adorava poder continuar a influenciar o futuro do PS, mas o chamado costismo desapareceu, e depois de ontem quer-me cá parecer que não voltará. Não será fácil, mas também essas previsões definitivas na política são complicadas, Miguel. E segunda-feira? Pois, eu sei, mas olha o que acaba de acontecer com o Seguro. É, sem dúvida. Mas acho que hoje António Costa se está a precisar de tomar um café forte para começar o dia, porque deve estar com pouca energia. Miguel, só falta o teu vilão, que é André Ventura. Sim, ele só teve uma boa notícia, porque com 1.729.381 votos teve mais 291.500 votos do que nas últimas legislativas, mas esses novos votos estão longe, muito longe mesmo
de lhe darem a tão falada liderança da direita. André Ventura perdeu em todos os concelhos, menos em 2, sendo que nestes 2 ganhou num por 159 votos e noutro por 224 votos. Perdeu em todos os distritos, sem exceção. Conseguiu vencer em apenas 6% das freguesias. Só 6%. E em algumas freguesias que votam mais à direita, como a Estrela ou a freguesia de Belém em Lisboa, os votos brancos e nulos chegaram aos 11%, na Estrela aos 11%, mostrando que para muita gente a rejeição de Ventura é total. É melhor ter um boletim em branco. Apesar de ter apostado no descontentamento e na fúria dos eleitores mais afetados pela tempestade Christine, ele perdeu em todos os 65 concelhos em situação de calamidade, sendo que aí até cresceu menos do que a média nacional e não houve sequer um aumento dramático da abstenção, ao contrário do que ele previu e, vamos ser sinceros, ao contrário do que ele desejou. Mas o pior de tudo, a maior e mais profunda humilhação é esta. Contra André Ventura, António José Seguro, atenção, António José Seguro, que ele destratou, era o Tó Zero. O Tó Zero conseguiu ser o Presidente da República Portuguesa eleito com o maior número de votos de sempre. É um recorde esmagador. Seguro teve mais votos do que Anes, do que Soares, do que Sampaio, do que Cavaco, do que Marcelo. Teve mais votos do que todos eles e muitos desses votos, lá está, cerca de metade desses votos, são da direita. Não são da direita da elite. Aqui, um voto de Marques Mendes vale o mesmo que um voto de qualquer outra pessoa. Portanto, não é a elite, é a direita do povo que foi votar. E foi um povo de direita que preferiu votar num socialista, imagine-se, preferiram votar num socialista a votar em André Ventura. Portanto, parece-me que saímos destas presidenciais com uma certeza, é que André Ventura não lidera a direita, nem aqui, nem na China. Talvez daqui a uns anos, não sei, veremos o que é que o futuro nos traz. Mas no final destas presidenciais, André Ventura lidera ou Chega. E mais nada. O que não o impede de o afirmar, não é? Ó Paulo, mas quer dizer, como tu bem mas sabes, pronto, cada um, como tu bem é? sabes, as coisas que eu afirmo, não é? Cada pessoa pode afirmar o que quiser. Eu também afirmo muitas coisas fantasiosas e as pessoas têm de me ouvir, que remédio. Vamos ao resumo. O bom desta segunda-feira é António José Seguro, o mau é António Costa e o vilão de hoje é André Ventura. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.